do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. A interpretação do Evangelho de hoje, neste oitavo domingo depois de Pentecostes, é tão árdua que até os padres da igreja tiveram dificuldade. São Jerônimo escreveu uma carta ao Papa, só, na época São Damaso, só para poder dilucidar este Evangelho de hoje, que é o Evangelho da parábola do administrador, do feitor infiel, desonesto, iníquo. O tema de fundo dessa parábola de Nosso Senhor é a desonestidade, a corrupção deste feitor. Porém, o que mais surpreende é que Nosso Senhor, no fim, parece aprovar e até mesmo louvar a desonestidade do feitor, do administrador infiel. A parábola, em resumo, ela fala da história de um homem rico. Não sabemos bem quais eram as suas posses, mas a julgar pelas dívidas dos seus devedores, era um homem que tinha terras cultiváveis, onde eram plantadas oliveiras e também seara de trigo. Alguém denuncia um dia a esse patrão, a esse homem rico, que o seu administrador, o seu feitor, estava esbanjando, consumindo os seus bens. Talvez o próprio patrão não fosse muito atento, mas essa denúncia fez com que ele percebesse que havia problema na administração dele. E ele então pede contas da administração desse feitor. Ele comunica a ele que ele será dentro em breve despedido, demitido, vai ficar desempregado, como se ele recebesse, na nossa linguagem de hoje, um aviso prévio, ainda que seja demitido aqui por justa causa. Então, esse administrador, vendo que ele ficaria desamparado uma vez que ele estivesse desempregado, ele chama aqueles que deviam ao seu patrão. Um devia semedidas de azeite, outros semedidas de trigo, e ao chamá-los pede que escrevam que deviam menos. Ele adultera o documento da dívida de um e de outro, para que assim, quando ele estivesse desempregado, quando ele já não tivesse com que prover o seu sustento, ele pudesse ser recebido por esses. A moral da parábola é dada no fim por Nosso Senhor. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Portanto, também eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para quando chegar a vossa hora, eles nos recebam nos tabernáculos eternos. Em palavras mais simples, a parábola quer transmitir o ensinamento de que nós devemos fazer uma boa imitação dos maus. Com que diligência e com que zelo as pessoas maldosas, as pessoas deste mundo, são capazes nos seus negócios de empregar essa diligência, esse empenho para obter coisas ruins ou até mesmo coisas que não são de ajuda, não são de valor para a nossa salvação eterna. Com quanto mais ardor, zelo, empenho, nós devemos trabalhar pelos bens imperecíveis, pelos bens eternos, pela nossa salvação. É por isso que Nosso Senhor diz que os filhos deste século, como em outras palavras ele disse, os filhos das trevas, ou seja, as pessoas deste mundo e que vivem pelas coisas deste mundo, são muito mais prudentes, sagazes, poderíamos dizer, espertas do que os filhos da luz. Com que diligência e zelo, por exemplo, os maus buscam os prazeres, as riquezas, as vaidades. A que dores e incômodos as pessoas do mundo não estão dispostas para ter um corpo bonito. E os cristãos não estão dispostos a um pequeno incômodo para fazer penitência. As pessoas do mundo privam-se do que gostam de comer para fazer uma dieta. Mas os cristãos não estão dispostos, por vezes, a privar-se de um pouco de comida para fazer um sacrifício a Deus Nosso Senhor.
a que riscos e mesmo perdas de grandes quantias de dinheiro as pessoas do mundo não estão dispostas para fazer investimentos e multiplicar os seus postos. Por vezes estão dispostos a perder muito dos seus bens. Por quê? O retorno que pode ser obtido vale a pena. Os cristãos, porém, não abrem mão, por vezes, nem de uma pequena parte do que lhes sobra para dar esmola, para fazer caridade, esquecendo-se que a esmola nunca empobrece. Portanto, aquele mesmo empenho que as pessoas do mundo têm para obter os bens desse mundo, muito maior nós devemos tê-lo para obter os bens eternos. Por falar em caridade, é Nosso Senhor mesmo que aplica essa parábola do administrador desonesto à caridade cristã. Portanto, também eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando chegar a vossa hora, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Nosso Senhor está falando aqui, em outras palavras, que aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos de bens, de posses, de patrimônio, nós poderíamos considerar ainda que não é nosso, mas pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém. Salmo 24. Nós podemos nos considerar como esse administrador. Em última análise, em última instância, aquilo que nós temos não é nosso, pertence a Deus. Deus é o Senhor último, por excelência de tudo quanto existe, inclusive do dinheiro que nós temos e dos bens materiais que nós temos. E nosso Senhor quer que nós aliviemos as necessidades do próximo, sendo a vontade do nosso patrão, por assim dizer, que nós possamos socorrer a quem necessita, assim como administradores fiéis que devemos ser, devemos assim empregar os nossos bens. É de obrigação do administrador que seja fiel e gerencie os bens de acordo com a vontade do dono. E não é vontade de Deus que nós possamos socorrer aqueles que passam por alguma carência material. A esmola serve para devolver as riquezas injustamente adquiridas. Uma reparação, talvez por um bem que nós subtraímos de outra pessoa e que pertencia a outrem. A esmola serve para implorar de Deus o perdão dos pecados. A esmola serve como satisfação dos nossos pecados, uma penitência para pagar a pena que nós devemos expiar pelos nossos pecados. A esmola serve como meio de santificação, ajudando-nos a nos desapegar daquelas amarras que nos prendem aos bens terrenos. A esmola é ato de caridade cristã. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não se trata de um gesto comunista. Aliás, os próprios comunistas não estão muito interessados em esmola, porque, segundo eles, a esmola atrasa a revolução. Não se trata de filantropia, pois a filantropia, em geral, esconde segundas intenções e é motivada, ainda quando não por segundas intenções, por motivos meramente humanos. A esmola é uma invenção cristã que possui uma intenção sobrenatural. Inclusive, nem havia muito bem na antiguidade uma palavra certa para designar esmola. O próprio linguajar cristão teve que criar. Todos os pobres que tivermos ajudados, um dia irão à nossa frente e ajudar-nos-ão com as suas orações, uma vez que alcançaram a salvação, e nos receberão nos tabernáculos eternos. Por isso nosso Senhor nos diz que conquistemos amigos com o dinheiro, a fim de um dia que eles nos recebam nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos são, evidentemente, as moradas do céu. Um dia, apresentou-se um pobre a Santa Catarina de Sena e pediu-lhe uma esmola por amor de Deus. A santa, aparentemente, não tinha nada consigo, mas disse: vem à minha casa, até a porta da minha casa, eu te darei bastante.
Mas o pobre insistiu: se tens alguma coisa, dá-me logo, porque eu não posso esperar. Santa Catarina procurou e achou no bolso, finalmente, uma cruz, uma pequena cruz. Depois disso, certa vez Nosso Senhor apareceu a ela, tendo na mão aquela pequenina cruz, só que dessa vez adornada com pedras preciosas. Conheces esta cruzinha? Perguntou Nosso Senhor. E Santa Catarina disse: conheço-a. Nosso Senhor diz: ontem tu a deste. Santa Catarina pergunta a Nosso Senhor por que essa cruz estava tão bela, sendo que antes ela não tinha essa beleza. Essas pedras estavam adornando aquela cruz. E Nosso Senhor responde que a virtude da caridade tornou-a bela. E disse: prometo-te que no dia do juízo, em presença dos anjos e dos homens, mostrarei esta cruzinha, para que a tua glória seja manifestada perante todos. Que no dia do juízo nós possamos ouvir aquelas palavras de Nosso Senhor que Ele diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, estava preso, me visitastes. Que glória não será nossa no dia do juízo, se nós merecermos ouvir essas palavras de Cristo, se nós tivermos ido de encontro às necessidades daqueles que precisam. Nós, os filhos da luz, precisamos aprender a agir com esperteza, não nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus, de tal modo que, usando bem as coisas terrenas, nós possamos obter amigos no céu, onde queremos ser recebidos um dia. O administrador desonesto representa cada um de nós, que um dia também seremos chamados, no dia da nossa morte, na nossa partida desse mundo, para prestar contas da administração que fizemos, do nosso tempo, da nossa vida e também dos nossos bens. Que naquele dia nós não sejamos contados entre os administradores desonestos, mas entre aqueles que permaneceram fiéis a Nosso Senhor até o fim. E que nós possamos escutar aquelas palavras que também Nosso Senhor disse no Evangelho: porque fostes fiel um pouco, eu te confiarei muito mais. Entra na alegria do teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.